pessoas que são como carrapatos, que querem apenas encostar para sugar aquilo que você e eu temos para oferecer a elas. Devemos tomar cuidado com os aproveitadores que estão a todo tempo nos cercando, querendo tirar proveito de nossas vidas. Quero te convidar, você que pode se colocar sobre os seus pés, abra sua Bíblia no livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Evangelho, segundo escreveu Lucas, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo de número 23, versículo 39. Gostaria de agradecer a presença dos pais do Thales, que vieram de Serra dos Aimorés, estão aqui conosco, do Nauzira, seu Valmir. Thales e Gustavo já são de casa, Cláudia também, então, seu Valmir, dona Nauzira, muito obrigado pela visita de vocês são muito bem-vindos, sempre que puderem, venham cultuar, celebrar o Senhor conosco. Lucas 23, 39 diz assim: e um dos malfeitores, algumas versões vai estar escrito ladrões, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Podem se assentar. Essa mensagem já faz um tempo que ela me intriga, sabe? Já faz um tempo que eu quero pregar essa mensagem e sempre o Senhor na hora troca, me dá outra mensagem e amém. E hoje era mais ou menos 8 da noite e o Senhor ainda não tinha falado nada comigo sobre o que pregar, qual a mensagem. Até porque esse é o primeiro, ele sabe abençoado, sempre que nós vamos começar o culto, ele passa com essa música. E esse é o primeiro culto da virada da nossa igreja, é o primeiro culto da virada em que eu estou como pastor. E eu confesso para os irmãos que não é fácil, tá? Porque a gente fica naquela, e aí, o que fazer, o que pregar, o que falar, como falar, qual é a mensagem. E onde eu me ajoelhei na sala de casa e fui orar, pedi ao Senhor direção, era 8 e alguma coisa, e eu ouço lá no fundo alguém cantando uma musiquinha, uma vozinha, Tetelestai. Aí eu, Tetelestai. Deus fala comigo, aí eu fecho a boca de novo, Tetelestai, cantando, Laura, minha filha, cantando aquela música da Isadora Pompeu. Deus, confia na palavra, eu não sei o que eu vou pregar de novo, Tetelestai. Falei, não. Fui para a mensagem. E até então eu imaginava que a mensagem que eu iria trazer seria voltada para isso, para a crucificação de Jesus, né? Nada melhor do que virada do ano falar sobre o sacrifício de Jesus. Mas na verdade a mensagem que o Senhor me deu tem a ver com a cruz, tem a ver com o Tetelestai, mas com alguns instantes antes do Tetelestai. Para quem não sabe, essas foram as últimas palavras de Jesus, que quer dizer está consumado, está feito, né? E foi quando Jesus deu o último suspiro de vida antes da sua ressurreição, né? Seu último suspiro de vida na cruz, ele disse essas palavras. Mas então, qual foi a mensagem? Eu comecei a mergulhar, a ler, e o Senhor falou comigo: o ladrão na cruz. Só que não os ladrões, apenas um ladrão. Sempre que nós ouvimos a mensagem da cruz e do ladrão, a gente sempre vê uma visão diferente sobre esta passagem. A gente sempre vai ver o quão ruim e perverso um foi, que não tinha temor a Cristo e a Deus, e o quão arrependido o outro foi,
e sempre finalizando com a salvação de um dos ladrões. Mas a mensagem que eu tenho para os irmãos dessa noite, ela tem um título chamado O Perigo dos Aproveitadores. Repita comigo: o perigo dos aproveitadores. Fala mais uma vez para memorizar: o perigo dos aproveitadores. Quando chegar na sua casa e perguntar para você qual foi a mensagem do culto da virada lá da Igreja Despertar, o que você vai falar? Exatamente, o perigo dos aproveitadores. Nós vamos ver hoje uma outra visão de um dos ladrões da cruz. Uma visão que talvez você até hoje nem sequer conseguiu observar. E é um grande aprendizado que Jesus nos deu sem sequer abrir a boca. Para nós entendermos o contexto histórico, nós vamos fazer uma viagem um pouco curta no tempo para entendermos o que estava se passando ali. Naquele tempo era chegado a festa da Páscoa para o povo judeu, o Pessach. Aquela festa que nós comemoramos todos os anos, que ficou conhecida hoje, para nós, cristãos, como a comemoração não da morte, mas do sacrifício de Jesus e da sua ressurreição na cruz do Calvário. Mas até então, essa festa, o Pessach, ela era culminada ali com a festa dos pães ázimos. O povo judeu terminava a festa dos pães ázimos e começava então a festa do Pessach, a Páscoa para o povo judeu. E era de costume naquele tempo, o povo judeu, ele fazia uma grande festa, o povo de várias cidades e regiões iam para ali para comemorar essa festa. Era muita fartura, era muita coisa legal, muita coisa bacana. E as pessoas se reuniam, se viam, talvez depois de muito tempo. Pessoas iam visitar parentes depois de muito tempo, como acontece hoje com o nosso Natal. As pessoas iam de lugares distantes para ver pessoas, para estreitar laços, para matar a saudade, para comemorar essa festa, que era uma festa marcante no calendário judeu. E era de tradição naquele tempo que sempre que acontecia essa festa, o governador liberava, soltava um dos prisioneiros. E durante essa festa também acontecia algo terrível, que era a crucificação dos condenados. E o interessante nós entendermos o porquê disso é que essa crucificação dos condenados, ela acontecia todos os anos. Era uma tradição. Salvava, libertava alguns e crucificava outros. Todos os anos, um tinha os seus pecados, os seus crimes perdoados, e outros eram crucificados. E certa feita, já ali no lugar chamado Gólgota, lugar de morte, que traduzindo significa lugar da caveira, lugar da morte, lugar de morte. Era um lugar onde as pessoas eram levadas para morrerem. Quantos de nós não conhecemos alguns Gólgotas por aí? Olha, aquele lugar ali não passa não, que se passar tal hora, morre. Olha, se passar naquele lugar tal hora, vai morrer. Olha, aquele lugar é violento, é perigoso. Olha, aquele lugar ali só tem gente que não presta. Aquele lugar só tem gente vaso ruim. Quantas vezes nós ouvimos isso? Mas na verdade nós precisamos entender o porquê de alguns lugares serem conhecidos como lugares de morte. Lugares que são conhecidos como lugares de morte. São lugares que ainda não tiveram um real encontro com Cristo. Porque onde Jesus passa, algo novo acontece. Onde Jesus passa, onde tinha morte,
passa a ter vida. Todas as pessoas no templo, nos 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, todas as pessoas que iam até ele, elas tinham seu pedido atendido, elas eram curadas, elas eram libertas de demônios, elas tinham a sua história mudada, elas eram salvas. Por quê? Porque elas queriam ter um relacionamento com Jesus. Jesus não saía de porta em porta lá em Israel, procurando quem queria ser curado. Ô, seu João, você quer ser curado hoje? Ô, dona Maria, a senhora quer uma cura? Ô, seu Antônio, o senhor quer uma oração para ser curado? Não. A Bíblia fala que todos aqueles que estavam enfermos iam até Jesus e imediatamente eram curados. Imediatamente eram libertos. Só teve uma pessoa na Bíblia que foi até Cristo e não teve o seu pedido atendido, que foi o jovem rico. Por que ele não teve o seu pedido atendido? Porque ele não queria abrir mão do seu estado humano, do seu velho homem, das coisas aqui dessa terra. Ele estava preso demais aqui na terra para poder conseguir enxergar os benefícios que ele teria estando com Cristo e abrindo mão de si mesmo. Voltando para a mensagem e transcorrendo nesta palavra, nós vamos ver, nós vamos ler e vamos entender que após Jesus ter sido entregue por Judas, por algumas moedas de prata, ter sido vendido, Jesus então ele apanha, Jesus ele é humilhado, Jesus ele sofre, Jesus ele tem que arrastar uma cruz pesada de madeira maciça. Não era uma cruzinha oca, não, era uma cruz de madeira maciça. E a Bíblia diz que Jesus arrastou a sua própria cruz, depois de ter tomado uma surra, depois de ter sido moído. A Bíblia não fala que ele apenas apanhou, a Bíblia fala que ele foi moído. Sabe o que é uma pessoa ser moída? Os historiadores eles dizem que o chicote que usaram para bater em Jesus, ele tinha nas pontas dele alguns pedaços de osso, para que quando batesse e puxasse, viesse junto pedaços de carne. Imagina o tamanho da dor e do sofrimento que Jesus passou. E quando achou que estava pouco, buscando algo para condenar Jesus e não tinha nada, eles fizeram atrás dele um pedaço, um mini quadro, vamos dizer assim, para facilitar o entendimento, escrito Rei dos Judeus. E esse mini quadro, ele era usado para colocar os crimes que aquela pessoa cometeu. Hoje a gente não tem a sepultura, e quando a pessoa coloca na sepultura, aqui jaz um homem forte, valoroso, honrado. Na cruz era colocado logo acima da cabeça os crimes que as pessoas tinham cometido para estarem entregues àquela situação. E na cruz de Jesus estava escrito logo acima da sua cabeça, Rei dos Judeus. E dizendo eles que todo rei merecia uma coroa, então pegaram uma coroa de espinhos. E segundo historiadores, os espinhos eles tinham cerca de 30 centímetros de tamanho, que perfuraram o seu crânio, perfuraram a sua cabeça, derramaram sangue. E depois de tudo isso, moído, Jesus ele foi levado até o Gólgota e foi obrigado a carregar a sua cruz até o lugar da sua crucificação. Tudo isso ele passou por nós naquela cruz. Para quê? Para pagar o nosso pecado, para que nós pudéssemos ter hoje essa liberdade de estarmos aqui em pleno Réveillon, no último dia do ano, sentados com a liberdade de pregarmos o Evangelho, de falarmos de Cristo e de termos a certeza da salvação, porque o Senhor, com seu ato de amor, pagou todo o nosso pecado na cruz do Calvário. E o que aconteceu na cruz? Quando então ergue o madeiro e coloca Jesus no meio
de dois ladrões. De um lado, um ladrão condenado, do outro, outro ladrão condenado. E aqui que nós vamos entrar na mensagem desta palavra. Nós temos ali dois homens com o mesmo crime, dois ladrões. E o interessante é que pela cultura judaica, um ladrão, quando ele comete um crime de roubar, ele não é morto imediatamente. Primeiro eles arrancam uma mão, depois eles arrancam a outra mão, para só então matar. Nós não estamos falando que estava ali na cruz dois assassinos, eram dois ladrões, mas dois homens com o mesmo crime, porém com uma história, um futuro diferente. Nós estamos aqui agora diante de dois homens, um com senso de responsabilidade, uma pessoa que entende o porquê que ela estava sendo crucificada, o porquê que ela estava passando por aquilo, o porquê que ela estava agora em um madeiro, colocado ali para morrer, porque eles eram colocados no madeiro, mas eles não morriam imediatamente, eles eram colocados em uma cruz, e estima-se que o tempo que eles levavam para morrer era de cerca de 3 dias. Eles eram crucificados, colocados em uma cruz, e depois, antes que morressem, tinham as suas pernas quebradas, jogados em um vale, para que os visitantes da cidade não vissem aquela cena daqueles homens pendurados numa cruz. E esses dois homens ali agora na cruz, um com um senso de responsabilidade, um senso crítico de si mesmo, autorresponsabilidade, que é algo que nos falta muito hoje. Nós vivemos em uma sociedade que terceiriza culpas, uma sociedade que está passando por problemas, mas que não assume a responsabilidade dos seus atos, uma sociedade que sempre procura alguém para culpar. Eu estou sofrendo porque o presidente é Lula, eu estou sofrendo porque o presidente é Bolsonaro, eu estou sofrendo porque o dólar está alto, eu estou sofrendo porque o meu patrão não me valoriza, eu estou sofrendo porque eu não tenho o que comer em casa, eu estou sofrendo porque eu não tenho um carro, eu não tenho uma casa boa, porque eu moro em tal lugar, porque meu pai não me criou. E nós vivemos uma sociedade vitimista que terceiriza culpas. E o que acontece com essa sociedade vitimista, terceirizadora de culpas? Ela vai forjando e formando réplicas de si mesmo. Como assim? Os filhos são o retrato dos pais. O próprio Jesus disse quando foi perguntado: Rabi, mestre, como que o Senhor pode curar tantas pessoas assim? E ele disse: o filho nada faz além do que o que viu seu pai fazer. Então você, pai e mãe, você que tem um filho em casa, saiba que as suas ações, elas vão refletir no seu filho. Eu vejo pais se prostituindo, entregues às drogas e à bebida, e querendo que os filhos sigam outro caminho. A probabilidade é muito grande desses filhos se perderem, porque os filhos vão fazer exatamente aquilo que veem os seus pais fazerem. Nós, pais, somos os maiores motivadores dos nossos filhos. E o que acontece com uma sociedade vitimista? Uma sociedade que não reconhece os seus erros, ela vai forjar filhos vitimistas, filhos fracos, filhos covardes, filhos aproveitadores. Sabe por quê? Porque todo vitimista, ele se torna um aproveitador. E todo ladrão é um aproveitador. Todo vitimista, ele aproveita de uma situação para poder chorar as suas lamúrias, para poder viver reclamando
Eu já vi uma vez uma conversa de dois vitimistas, parecia um debate dos derrotados. Ah, mas é porque eu passei por isso, e o outro falava, não, mas é porque eu passei por aquilo. Ah, mas é porque na minha casa, não, a porta ela era feita de tal coisa. Ah, mas na minha casa nem porta tinha. Parecia um debate, uma disputa, para ver quem era o mais derrotado. E começavam a querer se justificar pelo porquê de estarem naquela situação. Quantas vezes nós vemos pessoas, adolescentes, não passarem de ano, estarem de recuperação e falar assim, ah, mas a culpa é da professora, a culpa é do professor, porque não ensino direito, ai, a culpa é do professor, porque pegou no meu pé, ai, a culpa é de não sei quem, porque pegou no meu pé, ai, a culpa é do meu amigo que me tirou a atenção. E aí nós vamos vendo essa sociedade, ela se replicando, porque o mal, ele tem um poder de se perpetuar muito rapidamente. Tudo que é mal se multiplica mais rápido do que aquilo que é bom. Porque aquilo que é mal não precisa de muito esforço para poder fazer. Não precisa. O que dá mais trabalho? A pessoa assumir responsabilidades ou se vitimizar? Claro que assumir responsabilidades. Logo, as pessoas vão preferir pelo caminho mais fácil. E o que isso tem a ver com esse outro ladrão da cruz? Esse ladrão, ele era um aproveitador por natureza. Como eu falei, todo aproveitador, todo ladrão é um aproveitador. Mas nem todo aproveitador é um ladrão. Mas todo ladrão é um aproveitador. Por quê? Ele aproveita de uma pessoa que trabalhou o mês inteiro para ir lá colocar uma arma e assaltar aquela pessoa. Ele aproveita de uma pessoa que suou, que batalhou para comprar um carro, e ele vai lá e assalta, mete uma arma e leva. Ele não quer ter trabalho, ele quer aproveitar. Tem um ditado que diz, a ocasião faz o ladrão. E muitas vezes, quando ele vê que está fácil, o que vai fazer? Opa, vou meter a fita e vou roubar. Então todo ladrão é um aproveitador. E o que é que o ladrão ele faz? Eu quero contar para vocês uma história que aconteceu lá em Ibirapuã. Tinha um senhor de mais ou menos 70 anos. Tinha um jovem que estava passando muita dificuldade. E ele então acolheu esse jovem. Alimentou, deu moradia, cuidou desse jovem. E o que esse jovem fez? Qual foi a paga dele? Na primeira oportunidade, quando aquele senhor foi ao banco, recebeu seu pagamento, isso é fato verídico. Aconteceu em Ibirapuã, cidade de 8, 9 mil habitantes. Uma zona rural que fica mais ou menos a 5 quilômetros da cidade. Esse jovem, aproveitando que aquele senhor tinha ido ao banco, recebeu o pagamento, assaltou aquele senhor e o matou. De paulada, destruiu aquele senhor. Tudo para poder aproveitar da situação de furtar o seu pagamento, o seu salário, da sua aposentadoria, que foi resultado de muitos anos de trabalho. E o que esse homem aqui na cruz ele fez? Onde ele se enquadra como um aproveitador? Prestem bastante atenção nas falas desse homem na cruz. Prestem bastante atenção. E prestem atenção no exemplo, no ensinamento que Jesus nos dá sem dizer uma palavra. Ele diz para Jesus, se tu és, o se é uma condicionante. Quantas vezes a gente fala, se eu fosse rico, eu compraria tal coisa. Então aquele homem ele disse, se tu és o Cristo, ou seja, pôs em dúvida, advérbio, se não me engano, de dúvida, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. E agora o complemento da frase, e a nós. Olha para você ver, que sacana, que oportunista. Não, se você é Deus mesmo, se você é Cristo, Filho de Deus, não salva só a si mesmo não, salve a nós também.
Uma pessoa dessa está arrependida de alguma coisa? Uma pessoa dessa está aparentando algum arrependimento? Ele estava mais preocupado se Jesus era Cristo? Não. Ele queria o quê? O benefício do Cristo. Ele queria o benefício do Senhor. Que era o quê? Salva-se a si mesmo e a nós. E quantas vezes nós agimos como esse ladrão da cruz? Quantas vezes nós oramos para o Senhor e falamos: Deus, se Tu és Deus, me tira dessa situação. Se Tu és Deus, me livra dessa situação. E situações que nós mesmos fizemos para que acontecesse conosco. Meus irmãos, saiba que se houver alguma situação que nós não trabalhamos para que ela acontecesse, o Senhor vai nos dar o escape. Independente da circunstância, olha para você ver. O povo de Israel ficou por 400 anos no Egito, servindo como escravos. Entraram como família de José, entrou como a família de José e depois a sua descendência virou escravo. O que aconteceu para serem libertos? Foi para o deserto. No deserto tinha como plantar? Não. Tinha como fazer barracas e cobrir o sol? Não. Tinha como fazer fogueira, porque nem lenha tinha? Não. O que Deus fez? Entrou com providência. Não tinha como plantar? Mandou maná do céu. Não tinha como criar animais? Mandou codorna. Não tinha como fazer fogueira? A Bíblia diz que uma coluna de fogo os acompanhava à noite, para que não morressem no deserto. Não tinha como fazer coberturas durante o dia. A Bíblia diz que durante o dia uma coluna de fumaça os cobria, para que eles não queimassem com o sol. As sandálias dos seus pés e as suas roupas cresciam nos seus corpos à medida que eles iam crescendo, e elas não se desgastavam. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus da providência. É o Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele não precisa que nós fiquemos a todo tempo dizendo: se Tu és Deus, me tira dessa situação que eu me encontro. Se Tu és Deus, olha para mim. Não precisamos colocar Deus na parede. E quantas vezes nós temos caído na esparrela de alguns aproveitadores que viram para nós e falam assim: mas se você é isso mesmo, faz isso aqui por mim. Mas se você está tão bem assim, me ajuda com isso. Mas se você é cristão mesmo, faça isso por mim. E o que Jesus nos ensina com isso? Que nós devemos ignorar tais pessoas. Ele não respondeu com uma palavra sequer para este homem. Jesus não chegou para ele e falou: olha, eu não tenho que te provar nada, eu sou o filho. Não. Jesus permaneceu em silêncio. Ele permaneceu em silêncio. Quando nós nos depararmos com aproveitadores, nós devemos agir como se tais pessoas sequer existissem. Nós precisamos riscar de nossas vidas pessoas que querem sugar de nós. Ah, mas eu não tenho nada, eu não sou rico. Vai ter pessoas que vão querer aproveitar da sua mão de obra, do seu trabalho. O povo na rua fala assim: quando sai um besta na rua e um esperto, dá negócio. E tem um ditado que diz que camarão que dorme, onda leva. Será que você está como um camarão que está dormindo e a onda está te levando? Será que você está assim? Eu conheço pessoas que só mandam mensagem para nós, só me manda mensagem quando está precisando de alguma coisa. Não lembra de mandar mensagem nem no Réveillon, nem de Feliz Natal, nem de aniversário. Mas quando a barriga dói, oh meu irmão, a paz do Senhor, varão de Deus, servo de Deus. E aí a gente começa a falar assim: poxa, eu sou cristão, eu tenho que ajudar. Tem que ajudar nada.
Essa cambada de sanguessuga aí, ó, deixa pra lá. Esse povo ruim, ó, quero distância. Ignora. Se possível, está te perturbando demais, bloqueia no seu WhatsApp. Bloqueia o chamador. Ah, mas ficou bom, deixa achar o que quiser achar. Jesus estava pouco se lixando porque esse ladrão aqui ia dizer para ele. Nessa fala dele, se tu és o Cristo, olha para você ver, se tu és o Cristo, salva-se a si mesmo e a nós. Se Jesus tivesse dado conversa para este homem, o que teria acontecido? Teria acontecido que teria entrado em um debate, em uma discussão desnecessária. Ignora. Sabe o que vai acontecer com esse sanguessuga? Com esse aproveitador? Ele vai sair de perto de você e vai procurar um besta para poder sugar. É assim que acontece. Ele não vai ficar com raiva de você, não. Ele sai de você e vai procurar outro besta lá para poder sugar. A pergunta que eu te faço nessa noite é: você quer ser o que ignora ou quer ser o besta a ser sugado? Eu prefiro ser o que ignora, porque eu não vou dar cheque de otário para ninguém. E o povo tem uma mania aí fora de achar que é porque é cristão tem que ser bobão. Não! Nós temos que ser sábios, observadores, enxergarmos as pessoas que estão em nossa volta, as pessoas que se aproximam de nós, observarmos aquilo que elas falam, não observarmos não o que elas falam, mas o que elas fazem, as suas atitudes. É só meu amorzinho para cá e para lá quando está precisando? Ó, sai de perto. Sai de perto. Porque tá assim de gente, ó, aproveitador, procurando um bobo para poder montar. Tá assim. Esse aproveitador, ele achou que ele ia conseguir com Jesus, mas ele caiu de cavalo. Ele estava redondamente enganado. E ele mostrou para Jesus que ele não estava arrependido de coisa nenhuma. Ao contrário daquele outro ladrão, que em momento algum quis tirar proveito. Ele apenas disse: para com isso, você não tem temor nem mesmo a Deus. Ou seja, ele já reconheceu que Jesus era sim o Filho de Deus. Nós estamos aqui porque merecemos estar aqui. Nós estamos aqui porque fizemos para merecer. Fizemos por merecer. Este homem nada fez para que estivesse aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a Bíblia diz que Jesus olhou para aquele homem e falou: ainda hoje nós nos encontraremos. E logo na sequência Jesus disse: está consumado, está feito. O último ato de Jesus na cruz foi salvar um ladrão. O último milagre antes dele curvar a sua cabeça foi salvar um ladrão e ignorar um aproveitador. Então tome cuidado. Tome cuidado, porque talvez você esteja gastando as suas energias com aproveitadores, quando na verdade poderíamos estar gastando a nossa energia com quem realmente vale a pena, com pessoas que querem algo para o reino de Deus, com pessoas que querem algo para a vida. Como diz a minha avó, para de queimar a vela atrás de defunto ruim e comece a agir com sabedoria. E você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar a partir do momento que você parar de permitir que pessoas façam com você o que elas bem quiserem fazer com base em chantagem. Amém?